real movimentação do mercado, eles têm que aplicar alguma coisa na tabela. Eu diria assim, aplica o piso, né? O piso a gente tem que corrigir, esse não tem como fugir. Eu entro aqui falando um pouco de por que não aplicar o acordo coletivo na tabela e sim a real evolução de mercado, né? Eu sei que muitas empresas ainda sentem essa dificuldade de não aplicar o acordo coletivo na tabela. Isso é comum, tá? Para vocês terem uma ideia, de 51 revisões de tabelas que a gente fez durante o ano de 2022, 11 empresas já haviam aplicado o acordo coletivo na tabela. Não conseguiram esperar ao período da revisão, realmente, né, que ocorre ali ou início de ano ou no meio do ano, e já tinham aplicado esses acordos coletivos. Eu diria que 100% desses casos, dessas 11 empresas, a gente sugeriu congelar a tabela salarial, porque o índice aplicado de acordo coletivo tinha sido maior do que a evolução de mercado. Então, e ainda assim, a tabela ficou um pouquinho acima do mercado, né, justamente por conta disso. Em 2022, como a gente viu, o reajuste de acordos coletivos, na média, ficou em 10,5%, 10,5%, e a evolução de mercado do nacional ali ficou na casa de 7,17%. Uma continha rápida aqui, sem considerar outros pontos que a gente levaria em consideração numa revisão de tabela, se eu aplicasse o acordo coletivo de 10,5% na tabela, eu estaria aproximadamente 3,5% acima do mercado. Multiplique isso por 1.000, por 5.000, por 10.000. Exato. Imagine se a empresa não fizer isso durante um ano, e sim por 2, 3 anos consecutivos, o quanto a tabela não vai estar acima do mercado. E infelizmente isso é bem comum, né? Exatamente. A cultura, na verdade, das empresas de grande porte, principalmente, né? Uma cultura ainda que não consegue esperar a real movimentação do mercado. Eles têm que aplicar alguma coisa na tabela. Eu diria assim, aplica o piso, né? O piso a gente tem que corrigir, esse não tem como fugir. Mas para as demais posições ali, a gente é aconselhável a esperar o mercado, porque a gente vê que um não está muito ligado ao outro, né? Até porque as pessoas vão receber o acordo, né? É a tabela que a gente tem que ter um pouco mais de cuidado aí para fazer essa correção, né? Exatamente. E assim, por que o acordo coletivo ou a evolução de mercado não segue o acordo coletivo? Porque o acordo coletivo é só uma das influências, o INPC é uma das influências. Como a gente viu, o turnover é uma grande influência, né, nessa evolução de mercado. Também a questão de movimentações pessoais, movimentações de salários, né, sejam promoções, sejam aumentos de salários no mesmo cargo que a pessoa tem durante o ano. Também influencia bastante, né? Eu cito um exemplo aqui de um funcionário que talvez estivesse no cargo de analista júnior, né? Ou de um operador 1, em final de faixa, ou já na referência de mercado, ali recebendo salário de referência de mercado. E ele é promovido para um cargo da próxima carreira dele, para um pleno ou para um nível 2. Ele vai ser promovido, mas não para referência de mercado, ele vai ser promovido para o início de faixa, talvez 80% do mercado. E aí o mercado perde. Tanto é contra-intuitivo, né? A pessoa teve uma promoção, mas para a média do salário dele no mercado, ele diminui, né? A média, porque ele entra lá no começo da faixa. Perfeito, é isso mesmo. Então o mercado, ele perde um profissional que já está na referência, né? Um júnior que já está na referência, e ganha um profissional pleno, só que abaixo de faixa. Isso contribui realmente para os resultados. Por isso que demora tanto a gente ver impacto nos salários, né? A gente vê, por exemplo, ações de segmentos em alta, mas a última coisa que muda é salário, porque imagina um segmento que está contratando muito hoje. Por mais que esteja contratando muito hoje, está contratando na faixa inicial, não está contratando da referência de mercado. Isso, por consequência, traz uma queda, como você mostrou. Exatamente. É por isso que, às vezes, a gente tem cargos que tiveram baixa de mercado, né? É justamente por causa disso. Houve muita contratação desse profissional no mercado com salários abaixo ali da mediana, de um ano anterior, por exemplo. A gente até, às vezes, recebe a pergunta, mas como que o salário caiu se todo mundo recebeu o acordo, né? Exato. Mas aí, se a gente pega o dado que a Jordana trouxe pra gente, 4% de turnover ao mês, tá mais que explicado como que dá pra acontecer isso, né?
Perfeito. Tem até um exemplo aqui, né, que a gente tem um destaque aqui de uma tabela mesmo, né? Isso, é uma tabelinha que eu trouxe como exemplo de um profissional ali que está como analista júnior, na referência de mercado, né? Isso que eu já citei ali. Aí quando passa para cá, né? E passa para o mínimo da faixa, que nesse caso aqui é 80% da referência de mercado. Né? Perfeito. Bom, mais alguns exemplos aqui. Isso. Muitas empresas, como eu citei, né, ainda sentem essa dificuldade de não aplicar o acordo coletivo, e alguns desconfortos que essas empresas, que a gente ouve, né, das empresas ali, é o medo de não estarem competitivas no mercado. As empresas ao meu redor aplicou o mesmo índice de acordo coletivo na tabela. Na tabela não, na relação funcional, na lista de funcionários. Eu também apliquei o mesmo índice. Por que eu não posso atualizar a tabela da mesma maneira, né? Justamente por todos esses pontos que a gente acabou de citar. O mercado sofre influência de N fatores aí. O segundo ponto que a gente ouve bastante também, manter funcionários fora dos steps da tabela. Funcionários que receberam o acordo coletivo geralmente vão ficar fora dos steps pré-estabelecidos ali na política salarial. E isso é um desconforto que muitas empresas têm. Nossa, mas agora eu tenho uma tabela e tá todo mundo fora. Exatamente. O que eu faço, né? O RH já aciona a consultoria. E eu citei aqui 2 exemplos, né? Se a empresa trabalha com essas movimentações salariais por steps fixos, realmente ali nos steps, que acontece muito com cargos operacionais, né? Não tão administrativos, mas mais os operacionais, por conta de equiparação salarial, eles gostam de deixar todos os funcionários ali no mesmo step. Se esse funcionário já recebeu um acordo coletivo, por exemplo, de 7%, e o salto de um step e outro é 10%, eu fiquei fora do step, né? Eu fiquei ali no meio termo. A melhor saída ali é numa próxima movimentação salarial, esse funcionário ter ali o restante de aumento salarial necessário para atingir o próximo step. Nesse exemplo, né, a gente colocou ali 7% de acordo coletivo e mais ou menos 3% de aumento individual, que resta para ele chegar na referência 100%. Tá? Tem até um videozinho, né, que explica, que demonstra isso, né, mas né, para mostrar bem passo a passo ali o caso de uma pessoa, como que ficaria, né? Tem sim. A gente pede pro pessoal colocar o link ali no chat. Mas é bem legal esse vídeo, bem interessante. Realmente é um passo a passo, é bem dinâmico também. E a gente sabe que essa é uma das maiores dificuldades das empresas, né? Essa questão. E é realmente um desconforto. Teve um cliente nosso que estava querendo fazer essa transição no ano passado, né? De deixar de aplicar o acordo, que era algo que vinha sendo feito há muitos anos. E aí a gente teve várias reuniões para discutir todos os impactos, para ela se sentir segura de que fazer essa transição, né? Porque sempre foi feito assim, né? Então, por mais que não seja uma prática recomendada, tá sendo feito desse jeito há muitos anos. Aí eu vou chegar aqui e vou mudar tudo. Mudar o conceito, mudar a cabeça, talvez, dos gestores, né? Não só do RH, mas de todos os gestores da empresa também, que são eles que deles que partem esses aumentos salariais, né? Talvez a estimativa aí. E a gente fala muito desse exemplo o mercado cresceu menos, mas também tem cargos que acontece o contrário, né? Se a gente pegar os casos que o Henrique trouxe, exato, de evolução de 20%, você aplicar esse acordo de 7% também não vai resolver. Não vai resolver. E aí a gente fala, na hora que a gente for falar da revisão mesmo, de como fazer a revisão de tabela, a gente vai mostrar um exemplo ali de como lidar com esses casos. Realmente a gente vai ter que mudar a faixa salarial desse caso, né? É muito complexo, né? Exato. Perfeito. Bom, vamos lá então. O pessoal quer saber. Conta pra gente o segredo. Vamos lá. O primeiro ponto é ter um mercado consistente. Como o Felipe já comentou aqui um pouco mais cedo, a gente ter um mercado selecionado ali com um grupo de empresas menores que tragam dados mais consistentes do que o mercado nacional, por exemplo, que sofre influências, né, de empresas entrando, empresas saindo do painel.
Então, ter esse mercado selecionado consistente é o primeiro passo. Geralmente, as empresas que fazem as revisões com a gente já tem um painel que a gente utilizou no projeto, né, no início do projeto, para construir. Mais de um painel. Às vezes mais de um painel, por segmento, por região, enfim. Tendo esses painéis, a gente avalia a evolução desses painéis. Então, a gente chega ali no índice médio para a correção das tabelas. Segundo ponto, e aqui é bem importante, né? A gente avalia individualmente os cargos da empresa. Então, não é só pegar a tabela ali e aplicar o acordo. Às vezes, uma empresa de tecnologia, por exemplo, o mercado evoluiu 7, mas os cargos dela estão muito em alta, né? Exato. Totalmente diferente. Pode ter uma empresa de serviços que tem uma margem atrelada ao negócio que eu não posso aplicar uma evolução tão acentuada. Tem esse também. Como que a gente trata esses casos, né? A gente avalia realmente cargo a cargo, identifica os cargos que tiveram maior destaque, como o Henrique citou, né? Os cargos de TI, os cargos da área comercial. Eu trouxe o exemplo aqui do analista de marketing, né? A gente avalia esses cargos. Por exemplo, cada cargo da empresa ele tem um grupo salarial que corresponde à faixa dele, né? A referência de salário dele. Então, se, por exemplo, o analista de marketing ele está no grupo 30 e a gente aplicou o índice de correção na tabela de 5%, ele ficou num valorzinho ali de 5% acima. Mas o destaque dele foi uma evolução de 10%, não de 5%. Então ele evoluiu mais do que a média de mercado. Nesse caso, eu altero o grupo salarial dele. Então, do grupo 30, ele passaria ali para o grupo 31, com uma nova referência. Isso também gera muita dúvida, né? Porque tem algumas metodologias onde eu só reviso o grade do cargo de SM se eu tiver uma mudança no escopo da função, se eu refizer a descrição. E aqui a gente está fazendo uma mudança no grade por outro motivo, né? Por uma resposta ao comportamento do mercado, né? Isso é um dos fatores positivos da nossa metodologia, né? A gente consegue ser um pouco mais flexível nessa questão de grupo salarial. Até dinâmico, né? Dinâmico, exatamente. Então a gente segue real a tendência, a referência de mercado, né? A gente tende ali para seguir a referência de mercado. Então a gente pode até separar ali, a gente tem o nível de analista, a gente tem níveis de coordenador, a gente tem níveis operacionais, mas dentro desses níveis a gente consegue trabalhar com vários grupos. Então o analista de marketing ele é grupo 30, o analista financeiro pode ser 31, né? Legal, isso também dos números, né? Que para quem tá acostumado com outras metodologias, às vezes nem tem grade 30, né? Você pega uma tabela, vai do 1 ao 9 ali, e só para eu mexer um grade é uma mudança de salário muito grande. A gente tem muitas opções para deixar bem ajustadinho mesmo com o mercado, né? A gente trabalha ali com uma média de até 50 grupos na tabela. Mas não quer dizer que eu tenho cargos em todos eles. É justamente para uma hora da revisão a gente poder ser flexível. Se o cargo evoluiu mais, eu aumento um grupo. Se o cargo teve queda, né, eu diminuo um grupo dele. E um ponto interessante é que quanto menor o número de grades, maior o seu custo. Porque você precisa agrupar posições que não deveriam estar agrupadas, fazendo médias em cima de médias. Sim. Dá a impressão que a administração fica mais fácil, mas no fim fica muito mais custoso e até trabalhoso. Eu tô fazendo E imagina, vocês mencionaram que foi muito legal, a questão da adaptação de um cargo que está em um grade para outro grade no próximo ano. Se eu for esperar uma estruturação de pontos para eu levar meses para eu mudar a referência de mercado daquela posição por conta da pontuação, quantos profissionais eu perco nesse meio tempo? Contrata um e-commerce lá. Sabe, até posições operacionais, que, por exemplo, um mecânico, um ferramenteiro numa região escassa de senais, por exemplo, eu preciso me adaptar muito rápido. O mercado está muito dinâmico, muito rápido. Eu não posso esperar por uma estruturação no plano de cargos e salários completa para fazer alguma movimentação. Isso leva muito tempo, entendeu? E por isso que a gente gosta muito da nossa metodologia, o Market Pricing. Ela é bem dinâmica, bem assertiva, dá muita flexibilidade para as empresas trabalharem com essas variações e mudanças de mercado e também assertividade nos salários trabalhados. Perfeito, isso mesmo.
E continuando aqui, né, na revisão de tabela a gente tem uma terceira etapa. Eu diria que caminha junto a segunda com a terceira ali, tá? Mas é de olhar a tabela salarial atual da empresa frente à referência de mercado atual. Muitas vezes, como eu já comentei, as empresas praticam ali a aplicação do acordo coletivo na tabela, e quando a gente vai olhar, a tabela já está acima do mercado. Nesses casos, a gente sugere o congelamento dos números, não mexer, né, não alterar mais nada. Ou alguns casos também que a gente identifica que a tabela está muito próxima ao mercado, a gente não vai aplicar o índice de evolução cheio, a gente vai aplicar um percentual um pouco menor. E a gente consegue avaliar agrupando também alguns cargos, como nesse gráfico de exemplo, né? A gente tem os diretores, os gerentes. Ali, por exemplo, o gerente, a barra dele está a 86% de mercado. E essa barra é a tabela atual. Então, eu tenho cargos aqui de gerentes que estão influenciando nessa média. O que eu olho? Eu olho pontualmente cada cargo de gerente para identificar qual cargo realmente está influenciando e aumento o grupo salarial dele para poder subir essa média, né? Supervisor também, o supervisor ele tá ali 6% acima da linha de mercado, da linha de referência. Eu entro também em todos os cargos de supervisor e identifico qual cargo que está influenciando essa média e abaixo o grupo salarial dele. Então não é só achar um númerozinho e aplicar na tabela, não é mesmo que não for o acordo, não é tão simples, não né? é, Tem exato. algumas etapas aí pra gente fazer. Perfeito, Van.